Queria te ouvir também, Marcelo, sobre um episódio da sua vida já adulta, que é quando o seu pai foi homenageado com um busto lá na Câmara dos Deputados e o presidente Bolsonaro, junto com outros apoiadores, foram lá para ofender a sua família. Me conta desse episódio, Marcelo. Bom, eu não estava lá, né? Quem estava lá era a minha família. Sua mãe E estava, né? eu só queria responder ao ouvinte anterior que a tranquilidade é porque eu falo tanto disso, só me perguntam disso. Então, Não aguenta praticamente, mais. quem fala mais de literatura, é só disso. Então, praticamente, eu tenho, sim, já escola, pós-doutorado nesse assunto. Mas em relação ao busto do Bolsonaro, o que me contaram, quem estava lá, meu sobrinho, minhas irmãs, é que o meu pai recebeu uma homenagem, meu pai foi deputado federal, um desaparecido, ele fizeram um busto para ele, inclusive tem busto dele lá, tem busto dele no Rio, e um busto é uma coisa muito emocionante, porque como ele foi desaparecido político, a gente não tem o caixão, não tem o túmulo, não tem a cova, não tem nada. Então o busto passa a ser um pouco simbolicamente um mausoléu, né? Onde teoricamente ele estaria. E tinha um grupo. O Bolsonaro era ilustre desconhecido nessa época, ele só era conhecido nesses programas sensacionalistas que convidavam ele para dar risada, né? Acabou virando uma tragédia nacional. E ele passava xingando e cuspindo, e ele e algumas pessoas, que talvez fossem os filhos dele, talvez fosse assessor, ninguém sabe direito quem era. Só depois vieram saber quem era. E, e era o Bolsonaro. E que era um cara que causava muito tumulto no Congresso, né? Era um agitador. Outro dia um deputado, muito amigo meu, me contou que ele sempre teve ótimas relações com todos os deputados, mas assim, tinha um deputado que ele não conseguia se relacionar, que era um grosso, que era um estúpido, que era o Bolsonaro, né? O Jair Bolsonaro, que foi eleito sucessivamente, né? De 1996 até agora foi eleito presidente, né? Quer dizer, é um sucesso eleitoral aquele discurso dele, praticamente insano e que muitas pessoas acreditaram, né? Pois é, olha, Marcelo, tem uma pessoa aqui no nosso chat, o Douglas Rodrigues. Douglas, você é o cara que tinha que estar aqui nesse chat. Eu estou muito feliz que você está aqui, porque o Douglas está agradecendo aos militares de 31 do 3 de 64, dizendo que salvaram a democracia. Douglas, nem escreve mais nada no chat, só presta atenção nessa história que o Marcelo está contando, e é com você que a gente quer conversar. O resto da galera aqui que já conhece a obra do Marcelo, que já conhece a história do Marcelo, também estou muito feliz de vocês estarem aqui compartilhando, que esse é um momento de alegria, a gente poder ter um escritor que é premiado, que tem uma obra significativa, é um brasileiro, mas além disso, a história da vida, da família dele, cruza com a história do nosso país. Então, Douglas, ouve bem as histórias que o Marcelo está contando, e eu aproveito esse gancho, Marcelo, para te perguntar. Eu já ouvi histórias que o corpo do seu pai foi solto de um avião com pedra amarrada no pé. Vocês têm alguma informação? Porque você falou, olha, o corpo mesmo a gente nunca encontrou. Alguém já contou o que foi feito do corpo do seu pai? Não, tem informações conflituosas, a gente não sabe exatamente o que foi feito, não. Eu queria falar para o Douglas o seguinte: os militares salvaram que democracia, né? Porque ia virar comunista o Brasil, mas ia virar comunista como? Quem era o comunista que ia fazer o Brasil ser comunista? Que força era essa? Porque foi como eu disse, o ato institucional número 1, que foi caçou os políticos, caçou um comunista, que era o Luiz Carlos Prestes, que aliás nem estava no Brasil. Os outros foram intelectuais, economistas, artistas, músicos, jornalistas, políticos. E os militares tomaram a posse em 64,
E a democracia que eles, que se você, segundo você está dizendo, eles salvaram, bom, eles cancelaram as eleições estaduais, cancelaram as eleições para presidente, instituíram a censura nos órgãos de imprensa, instituíram a censura nos livros, nas escolas, e em 1968 instituíram o AI-5, que eliminou o habeas corpus, que é uma cláusula pétrea, né? Que é o direito de todo cidadão contestar a sua própria prisão. E foi quando eles começaram a expulsar todos os músicos, Chico Buarque, Caetano, Gil, até o Jorge Ben, do Brasil. Escritores, o Fernando Henrique Cardoso, tem professores da USP foram caçados, não tinham mais o direito de se manifestar. Ninguém tinha o direito de se manifestar. Os estudantes não poderiam se manifestar, os trabalhadores. Isso é uma democracia? Você acha que em 64 até 85, que você não escolhia o seu presidente, eram generais impostos, que você não escolhia o seu governador, eram interventores, nem o seu prefeito? Você acha que isso é democracia? Eu tenho minhas discordâncias. Então, talvez nós estejamos de lados contrários, e eu espero que eu possa te ajudar a refletir um pouco sobre a sua posição. Pois Se é, você e ler um eu. pouquinho mais sobre o que foi o ato institucional número 1, tem no Wikipedia, ato institucional número 1, que foi o primeiro ato instituído pelo Castelo Branco. Ato institucional número 2, número 3, número 4, até o número 5. Lê esses 5 atos e você vai ver a democracia que os militares instituiriam, segundo a sua opinião, no Brasil.